que nós fizemos uma leitura de um artigo, né, científico, um artigo de divulgação científica sobre a vida de uns insetinhos aí que causa repulsa em muita gente, né? Mas a gente viu que tem a sua importância, certo? Isso que foi um artigo científico sobre a vida das baratas. Abra um livro de vocês já, na página 185, tá certo? E vamos lá. Oi, Raíssa, boa tarde. A gente vai iniciar agora, Raíssa, a correção, tá? Para quem entrou agora, além da Raíssa. E, gente, nós vamos iniciar a correção, tá bom? Página 185. Oi, Gabi. Boa tarde, amor. Quem é que pode ler aí a primeira questão da página 185? Quem é que pode fazer essa leitura? Pronto, Pablo. Pode começar, amor. Primeira questão. Tá me escutando, tia? Qual é a intenção comunicativa desse artigo? E aí? A gente leu o artigo. Pode sim, Cideli. Qual foi essa resposta? Tá me ouvindo? Sim, amor. Estou ouvindo. Um estudo recente apresentado em setembro pela Universidade de Nottingham, na Inglaterra, conseguiu separar o cérebro de uma espécie de barata. Cideli, no início dava para te ouvir, não deu para entender, amor, tua resposta. Certo? Olha aí se é o fone, alguma coisa. Pode falar, Raíssa. Estás me escutando? Sim. Falar a importância das baratas, além de atribuir características positivas às baratas, e teve a intenção de tirar a nossa repugnância quando nos referimos a elas. Isso mesmo, Raíssa. Perfeito. Isso, Maria. Falar sobre a importância, né, que as baratas têm na nossa vida, tem para a nossa vida, de certa forma, e como a Raíssa colocou, diminuir, de certa forma, né, a repugnância que algumas pessoas têm com esse bicho, né, com esse inseto. Ok? Então, basicamente, é isso mesmo, pessoal. Falar da importância e tirar essa ideia aí de repulsa, né, que nós temos desses insetos. Questão número 2, quem pode ler? Isso, Pablo, exatamente. Mostrar pontos positivos, certo? Página 185, Paulo. Pode, Júlia, pode ler. Júlia? Tá ouvindo? Sim. Para tornar o artigo de divulgação científica um texto atraente para o leitor, algumas técnicas podem ser aplicadas. Logo no primeiro parágrafo, a autora usou uma dessas técnicas. Explique qual. E aí? Exatamente, Raíssa e Maria. Né? Então, qual é a técnica que ela usa aí? Ela tem uma conversa, né? Uma linguagem clara, é isso mesmo, Pablo. É tudo isso que vocês estão falando. Ela usa uma linguagem clara, né? Para falar de uma forma descontraída, com essa certa intimidade, tá certo? É exatamente isso, pessoal. É como se ela estivesse conversando mesmo, né? Como se ela tivesse intimidade com o leitor, tá certo? Muito bem, então é isso mesmo. Uma coisa, uma coisa liga a outra, tá certo? Do que vocês falaram. Pode ler, Isabelle. Calma aí. Só um minuto. Tá me escutando? Pode falar, tô. Esse clima de intimidade, pretendido pela autora no primeiro parágrafo, pode ser alcançado
por meio de diferentes recursos linguísticos, como o uso da primeira pessoa de verbos no imperativo, perguntas retóricas, etc. Identifique no primeiro parágrafo o uso desses recursos. E aí? No primeiro parágrafo, primeiro, vamos responder por etapas. Quais são os verbos no imperativo que a gente encontra aí, pessoal, no primeiro parágrafo? Vocês colocaram quais? Pense. Então, um verbo no imperativo, né? Pense, que é dessa parte aí que o Pablo colocou. Isso, Riquelme. Pense e acredite, certo? E a pergunta é isso. Muito bem, Raíssa e Pablo, a pergunta é essa mesmo, tá certo? Por que que a gente chama essa pergunta de retórica? Porque, na verdade, ela está fazendo uma pergunta, mas ela não quer a resposta. Ela faz essa pergunta para que o autor concorde com ela, o leitor concorde com ela, tá certo? Aí, no quadro ao lado, tinha até o que era uma pergunta retórica, se vocês não soubessem. Tá certo? As perguntas retóricas são questionamentos feitos sem a intenção de obter uma resposta, mas de afirmar ou insinuar algo que antecipadamente já é de conhecimento dos interlocutores. Então, a pergunta retórica é exatamente isso. O que vocês colocaram. À primeira vista pode parecer difícil, não é mesmo? É uma pergunta, né? Para vocês, é uma informação a mais. É uma pergunta que não tem como objetivo receber uma resposta, tá certo? Ela quer só afirmar alguma coisa que o leitor já sabe, já conhece, certo? Então, muito bem, a pergunta é esta mesmo. Quarta questão, quem é que pode ler? Pode sim, Bia, pode ler, amor. Tá me ouvindo, tia? Sim, também. 4. Leia este trecho retirado do primeiro parágrafo. Mas acredite, as baratas são muito importantes para o ambiente. A. Em que modo verbal está flexionado o verbo acreditar e a quem ele se dirige? E aí, esse verbo acredite. Exatamente. O verbo está no imperativo, isso mesmo, se deve. E ele está direcionado a quem? Ao leitor. Na verdade, é modo imperativo, tá certo? Isso, Pablo e Raíssa. Modo imperativo, porque quando ele diz assim, ó, acredite, certo? É como se ele estivesse dando uma ordem, tá certo? Por isso está no modo imperativo, ok? E está se referindo a quem? Aos leitores, tá bom? Está direcionado ao leitor. Muito bem. Questão item B. B. Substitua o advérbio de intensidade que aparece nesse trecho por outro que não prejudique o sentido. E aí? Primeira coisa, qual é o advérbio de intensidade que tem na letra B, pessoal? Pode ser substituído por bastante, mas me digam aí qual é isso. O advérbio é muito, então ele pode ser substituído por extremamente, por bastante, certo? Um ato considerável. Vamos ver se ato considerável vai dar certo aí, né? Ato considerável não daria, por quê? Porque iria mudar o sentido da frase, tá certo? Teriam que ser outras palavras, outros advérbios que não mudassem o sentido da frase, como extremamente, bastante, tá certo? Pode ler, Raíssa. Questão 5. Tia, a Isabelle havia pedido primeiro. Eu dou à disposição dela ligar o microfone e ler, se a senhora autorizar. Eu não vi, porque vocês falam, aí o chat fica subindo, tá certo? Pois então a Isabelle lê primeiro, certo? Já que ela pediu primeiro, a questão 5.
E a Raíssa lê a questão número 6. Pode ler, Isabela. Tá. Para não repetir uma mesma palavra ou expressão, nem tornar o texto chato ou repetitivo, uma boa alternativa é fazer referência a essas palavras ou expressões de maneira diferente. Foi o que a autora fez com os termos baratas. Nesse artigo, entre os trechos abaixo, aponte aquele em que o termo destacado não se refere às baratas. Pronto. Então, a gente vai ver aí, vai ler aí os itens, e a gente vai marcar aquele que não se refere às baratas, tá certo? Vamos lá. Isso, já colocaram? Isso, pessoal. Exatamente. Muito bem. Vamos observar aqui. Olha. Afinal, esses insetos, né? Esses insetos estão se relacionando à barata. B. São insetos campeões de velocidade. Também relacionados à barata. C. São autênticos faxineiros. Também está relacionado a baratas. Letra D. Essas moléculas podem, em breve, dar origem a um novo medicamento. Então, essas moléculas aí não estão se referindo diretamente, né, às baratas, tá certo? Muito bem, então é a letra D. Raíssa, questão 6. 6. Como se trata de um artigo de divulgação científica, esse texto é muito rico com informações, por isso é predominante expositivo. Considerando as informações nele presentes, é incorreto afirmar que a aversão que muitas pessoas têm pelas baratas se deve ao fato de muitas espécies viverem em lugares sujos. B. As baratas se alimentam de quase tudo que encontram. C. As baratas não selecionam muito o que comem. D. No Brasil, existe uma grande diversidade de baratas. E além de transmitirem doenças, as baratas não oferecem qualquer benefício ao ser humano. Pronto. Então, nessa questão aí, pessoal, vocês iriam marcar a opção incorreta, tá certo? Eu estou vendo aí que vocês se dividiram, né? Alguns acham que a opção é e outros acham que a opção B, tá certo? Então, está dividida entre B e E. Vamos analisar aqui. A B. As baratas se alimentam de quase tudo que encontram. Pessoal, essa opção é correta, tá certo? Realmente as baratas se alimentam de quase tudo que elas encontram. Então, não poderia ser a B, tá certo? Porque ela está correta. Vocês iriam marcar a incorreta. Agora vamos ver a E. Além de transmitirem doenças, as baratas não oferecem qualquer benefício ao ser humano. A gente viu no texto que as baratas oferecem sim, né? Mesmo que a gente tenha nojo, tenha repulsa, mas o texto, o artigo científico diz, certo, que elas também trazem benefícios. Então, a opção tá certo? Que está errada. Ok? Muito bem, vamos lá à questão 7. Quem pode ler a questão 7? Vamos, pessoal. Quem é que pode fazer a leitura? Pode sim, Bia. Pode fazer essa leitura, amor. Tá ouvindo, tia? Sim. Estou. 7. Retire do texto uma frase que indique que, quando o pesquisador foi entrevistado pela autora do artigo, ele estava no país. E aí, como é que a gente sabe que o autor estava no Brasil? Exatamente, Cibele. Pode sim, Riquelme. Eu botei. Aqui no Brasil existem muitas espécies silvestres, com forma de hábitos curiosos. Exatamente isso, viu? Perfeito. Resposta correta. O que ele diz está correto. Esse trecho mesmo. Porque ele diz aqui no Brasil, certo? Então, vocês iriam realmente tirar esse trecho
era do texto mesmo, tá bom? Então, é isso mesmo. Aqui no Brasil, o resto. Isso prova que ele estava no Brasil, tá bom? Questão número 8. Quem pode ler? Questão 8 diz assim: qual foi a palavra que possibilitou a resposta da questão anterior e como ela se classifica? Júlia, tu lê a próxima, tá certo? O pronome é aqui. É um pronome de lugar, tá certo? É um advérbio. Desculpa que eu li aí pronome. É um advérbio de lugar, tá certo? Porque está falando, percebam que dá a ideia de lugar. Aqui no Brasil. Esse aqui é um advérbio, tá bom? De lugar. Ok? Muito bem. Nona questão, pode ler, Júlia. Tá ouvindo? Sim, amor. Como nas reportagens nos artigos de divulgação científica, é muito comum o autor fundamentar as informações apresentadas. Nesse caso, que recurso a autora utilizou explicitamente para dar credibilidade a algumas das informações apresentadas nesse artigo? E aí, pessoal? Pronto. É correto, tá certo? Ela usou imagens e fontes, tá certo? E essa fonte foi quem? Exatamente o que o Riquelme colocou aí. Ela usou, né? Ela fez uma entrevista aí com Roberto Eisenberg, tá certo? A fonte seria exatamente esse homem, tá certo? Porque ele era um bioquímico, ok? Então, para dar mais credibilidade ao texto dela, ela foi buscar fontes, tá certo? Ela foi entrevistar quem? Alguém que era especialista no assunto, tá certo? No caso aí, um bioquímico. Pode, deixa eu ver a sua. Cidele, no caso, você teria que colocar o que é que ela usou no texto, né? Para deixar o texto dela com mais credibilidade, para as pessoas darem credibilidade ao texto dela, tá certo? Ao artigo dela. Então, você coloca isso, ela citou, né? Ela fez uma entrevista, na verdade, com Roberto Eisenberg. O Ricardo colocou aí o nome dele, tá certo? Com Roberto Eisenberg, que era um químico, um bioquímico, na verdade. Tá certo? 10ª questão. Quem pode ler? Pode sim, Isabelle. Leia. Tá me escutando? Sim, pode ler. No quinto parágrafo, observe o trecho. Antigas habitantes da Terra, antes mesmo de os dinossauros existirem, elas já eram encontradas por aqui. Ao que se refere o advérbio aqui? E aí, se refere a quê, pessoal? Vamos lá, estou vendo aí que vocês se dividiram também, né? Alguns colocaram letra A, ao Brasil, e alguns colocaram letra C, a Terra. Pessoal, na verdade, é letra C, tá certo? De casa. Quando ele fala que se encontrava por aqui antes dos dinossauros, tá certo? Ele está se referindo não só ao Brasil, as baratas existiam no planeta Terra inteiro, tá certo? Então, é letra C, tá bom? Dava para confundir mesmo. Por quê? Porque a escritora aí do texto, a autora do texto, primeiro estava falando sobre o Brasil, tá certo? Mas quando ela fala disso aí, ela se refere ao mundo todo, a todos os países, a todos os lugares, então, a Terra, certo? Questão número 11, quem pode ler? Pode, Júlia, pode ler. Tá ouvindo? Sim, amor, pode ler.
Leia. De fato, segundo os especialistas, é bem provável que as baratas não morressem em um evento como esse. A que se refere o pronome demonstrativo utilizado nesse trecho? E aí, pessoal? Esse é um pronome aí demonstrativo. Está se referindo a quê? A um evento. Mas que evento é, pessoal? Isso. Ao lançamento de uma bomba nuclear, certo? Tem que colocar qual o evento, ok? É o lançamento de uma bomba nuclear, tá certo? Então, vocês vão colocar isso na questão 11. Ao lançamento de uma bomba nuclear. Pessoal, terminado aí agora, né? As questões sobre esse texto, das baratas, né? Dos insetos. A gente vai entrar agora em uma parte gramatical, certo? Então, eu peço que vocês prestem bastante atenção, porque a interpretação de texto, né? É só a gente ler o texto e tentar entender. Agora, a gramática, certo? É um pouquinho, vocês precisam um pouquinho de mais atenção para que vocês possam compreender o conteúdo, ok? Tudo bem, Maria. Tá certo? Eu sei que você gosta de participar da aula mesmo, tá bom? Na próxima aula, tomara que dê certo. Raíssa, sim, Raíssa. Vamos ver agora sobre sujeito e predicado. Quando eu falo, pessoal, de sujeito e predicado, alguém sabe? Alguém lembra de alguma coisa sobre isso? Vocês lembram de já ter estudado o que é sujeito, o que é predicado? Se não lembram, vão aprender agora, tá certo? Sim, Isabela. A única coisa que eu lembro é do sujeito que é tipo como se ele fosse o acusado de alguma coisa por ter feito algo e etc. Pronto. A gente vai ver, certo? Muito bem. É o que veio à sua memória, né? Foi isso. Mas a gente vai ver o que é esse sujeito, certo? Dentro da gramática, tá certo? Dentro da língua portuguesa. Pode, Kelvin. Bom, eu me lembro que sujeito e predicado, que sujeito é a pessoa e predicado é um objeto ou algo que aconteceu. Pronto, muito bem. Júlia? Que sujeito é um termo que preenche um lugar, e já o predicado é que o período depois que identificamos o sujeito, que preenche um lugar. Muito bem. A gente até viu esse negócio de lugar A, lugar B, certo? Deixa eu ver o que a Raíssa colocou. Sujeito, pessoa, objeto que sofre a ação. Não é uma pergunta, ela está fazendo. Isso, Raíssa. Porém, nem sempre o sujeito, né, ele vai sofrer a ação. Às vezes, esse sujeito, ele vai praticar a ação, tá certo? Ou ele sofre a ação, ou ele pratica a ação. A gente vai ver isso bem direitinho. No exemplo que você colocou, está correto, certo? Nesse exemplo aí, Ana, né, é o sujeito da oração. Aí vamos ver, tá certo? Um pouco melhor o que seria isso. Isabelle, pode ler a tirinha. Tá me escutando? Sim, pode ler. Sujeito e predicado. Luísa, você sabe o que é sujeito? A professora disse é o ser que pratica a ação verbal. Não, Luísa, alguns verbos não expressam ações. Por exemplo, Luísa é burra. O verbo não expressa nenhuma ação. Expressa sim. Pronto. Vamos lá, pode continuar, Isabelle. Você já observou que na língua portuguesa os enunciados são sempre estruturados? Quer dizer, as palavras seguem uma estrutura, não podendo ser ditas em qualquer ordem. Observe. Sabe, ô Luísa, sujeito você, que é
Pronto. Dizemos. Não sei ler esse negócio, Vou não. só explicar essa parte aí, tá, Isabela? Você continua já. O que é que essa parte quer dizer, pessoal? Que a nossa língua, certo? Ela é estruturada. Como assim? Ela segue uma ordem natural. Como assim? Por exemplo, se eu vou dizer assim, a casa, se eu vejo uma casa amarela, eu vou dizer, a casa é amarela. Eu sigo uma ordem. A casa é amarela. Eu não vou falar, é amarela casa, certo? Isso é uma coisa natural. A gente já segue essa estrutura natural da língua, tá certo? Por exemplo, a menina é inteligente. A gente pode até dizer, inteligente é a menina, mas normalmente a gente vai seguir uma estrutura, tá certo? Por exemplo, aí na frase que a Isabelle leu, o ponto de interrogação está aí no meio da frase. A gente sabe que o ponto de interrogação em uma pergunta vem sempre no final da frase. Isso já está internalizado em nós. A gente já sabe que se a gente vai fazer uma pergunta, né, escrita, o ponto de interrogação vem lá no final da frase. Tá certo? Vamos lá. Continua, Isabelle. Se alguém quiser ler também pode dizer, tá certo? Mas pode continuar, Isabelle, por enquanto. Ok. Dizemos que esse amontoador de palavras não é um enunciado, pois não expressa a gramaticalidade, isto é, estruturação correta que a língua não nos impõe naturalmente para que possamos nos compreender. Assim, temos um enunciado quando a gramaticalidade é respeitada. Continua ou paro? Pode continuar. Luísa, você sabe o que é sujeito? A estrutura do funcionamento da nossa língua segue uma porção de regras que respeitamos mesmo sem perceber. Por exemplo, se você tivesse de organizar as palavras pulou, o menino, muro, ó. Para formar um enunciado, certamente você as ordenaria assim: o menino pulou o muro. Exatamente. Então, quando eu tenho um enunciado aí, né, que eu não entendo, que eu não compreendo, como esse aí que a Isabel tinha lido no primeiro momento, a gente diz que esse enunciado não tem gramaticalidade. Por quê? Porque a gente não está na ordem que a gramática, certo? Nos impõe, a ordem natural. Júlia, pode continuar. Tá ouvindo? Sim. Observe que, por estar estruturando em torno de um verbo, pulou, esse enunciado é uma oração. O verbo, portanto, é um termo básico de uma oração, como ter uma estrutura completa e terminar em um ponto final. Essa oração também poderia ser chamada de período, mas isso é uma conversa que teremos mais para frente. A oração básica em português poderia ser esquematizada assim: verbo, lugar A, verbo, lugar B. Para tornar as coisas mais claras, podemos preencher os esquemas. O menino, lugar A, pulou o muro, lugar B. É necessário ressaltar que, seguindo a mecania da língua, em um contexto denotativo, o lugar B jamais poderia ocupar o lugar A e vice-versa. Assim, chegamos à definição do que é, de fato, o sujeito e o predicado. Agora acompanhe. O que aconteceria com o verbo e com o lugar B se colocássemos os meninos no lugar A? Isso mesmo. O verbo iria para o plural, pularam, e o lugar B permaneceria o mesmo. Essa relação de acompanhamento entre o verbo e o termo que ocupa o lugar A é o que chamamos de concordância verbal. Assim, o sujeito também pode ser entendido como o termo com o qual o verbo concorda. Para identificarmos o sujeito, portanto, não é necessário conhecer de fato o seu referente. Na identificação do sujeito, na
não consideramos o sentido, mas a relação sintática que existe entre ele e o verbo. Por isso, não fazem sentido definições como ser que pratica a ação ou termos sobre o qual se declara algo. Muito bem. Vamos lá. Então, o sujeito, pessoal, e o predicado seria o seguinte. O sujeito da minha oração sempre vai ocupar aí esse lugar A, certo? E o predicado ocupa aí esse lugar B. Como, por exemplo, porque quando eu digo assim, que o sujeito é alguém sobre quem eu falo alguma coisa, ou é o ser que pratica alguma ação, essa definição, ela não ficaria correta. Por quê? Porque nem sempre o sujeito vai praticar uma ação. Vou dar um exemplo para vocês. Exemplo. A cadeira é azul. Nessa oração, certo? Qual seria o sujeito, pessoal, dessa oração? Se eu digo a cadeira é azul, qual é o sujeito dessa oração e qual é o predicado da oração? Exatamente, Raíssa. Cadeira. Pessoal, vocês estão na aula de inglês, é? Cadê o Edson? Eu vou procurar ele aqui, que eu não tô vendo o Edson aqui, não. Eu sou professora de português. Por que é que vocês estão falando inglês aí no chat? Deixem para falar inglês na aula de inglês, tá certo? Exatamente, pessoal. Cadeira. Cadeira seria o sujeito. E qual seria o predicado aí dessa oração, gente? O predicado seria todo o restante da frase, tá certo, Isabela? É azul, certo? Entenderam? É bem simples essa questão de sujeito e de predicado, tá certo? Vamos aí para a página 190. Quem é que pode terminar essa leitura aí para mim, por favor? Agora, tem o verbo nesse caso aí, tá certo? O verbo é, tá bom? A gente vai estudar isso mais pra frente, tá bom, pessoal? Vamos lá. Página 190 diz assim. Agora observe os termos que podem ocupar a função de sujeito. Substantivo, ou expressão substantiva, tá certo? Pronome, eles merecem uma oportunidade na empresa. Numeral, dos 15 convidados, apenas 2 chegaram no horário. E oração, os moradores que pagaram a taxa já estão liberados. Então, o sujeito podem ser aí numerais, podem ser pronomes, tá certo? Vou dizer algumas frases para vocês e vocês vão me dizer qual é o sujeito da oração, tá certo? E o predicado, ok? Eles viajaram para Portugal. Nessa oração, eles viajaram para Portugal. Qual seria o sujeito e qual seria o predicado? Seria eles. Oração, gente, é toda frase, né, que está envolvida, relacionada com o verbo, tá certo? O verbo é o princípio básico da oração. Se tem uma frase que não tem verbo, eu não posso chamar essa frase de oração. Só é oração, tá certo? Se tiver o verbo, ok? Que nem a gente viu lá na gramática. Isso, Bia. Isso, Maria. O predicado seria eles, ou o sujeito seria eles, e o predicado seria o restante da frase. Exatamente isso. Tá certo? E qual seria o verbo dessa oração?
Eles viajaram para Portugal. Qual é o verbo dessa oração? Exatamente. Viajaram é o verbo. Isso. Vocês lembram que na página anterior tinha a questão do lugar A, verbo e lugar B. Nessa oração, eles viajaram para Portugal. Quem é que está aí ocupando o lugar A, né? Que é o lugar do sujeito. Só para vocês entenderem o que tinha lá eles. Aí tem o verbo, né? Que é viajaram. E o que é que ocupa o lugar B? Para Portugal. Tá certo? Então, nessa frase aí, nessa oração, o sujeito é eles. Tá certo? É fácil, né, pessoal? Por enquanto, está bem tranquilo. Certo? No decorrer do tempo, a gente vai vendo outras coisas sobre esse sujeito e esse predicado. Mas, por enquanto, é isso. Eu também, Maria. Gosto muito. Tá certo? No 8º ano, vocês vão estudar mais sobre isso. Tá certo? No 9º. Agora, pessoal, vocês vão colocar aí no chat número, tá certo? E 7º A, 7º B. O mesmo esquema que vocês já sabem. A atividade de casa vai ser página 192 a 194, tá certo? Aí tem um textinho aí para vocês lerem, para vocês responderem essas questões, tá certo? Desejo a vocês um bom final de semana, tá certo, pessoal? Fiquem bem e até terça-feira. Vou só continuar um pouquinho aqui na aula para fazer a frequência de vocês, tá bom? Tchau, gente. Beijo e bom final de semana.